Queridos, hoje eu quero começar uma etapa nova com vocês. Eu quero trazer algumas reflexões a partir de hoje, nos próximos domingos. Nós vamos estudar juntos Colossenses. E hoje eu quero pegar aqui Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 14. Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 14. Esse é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão bíblica nesta hora. E o texto nos diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança, paciência de que necessitam. Sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Amém. Queridos, Paulo está escrevendo à igreja de Colossos. Normalmente nós vemos Paulo escrevendo uma carta à igreja que ele plantou, à igreja que ele deu início em alguma viagem missionária. Mas esse não é o caso dessa igreja. Paulo não é o plantador dessa igreja em Colossos. O plantador dessa igreja é o sujeito chamado Epáfras, este sim discípulo de Paulo. Paulo estava preso e Epáfras vai visitá-lo. E Epáfras leva o carinho, o amor, eles são amigos, mas ele leva também algumas preocupações e algumas inquietações por tantas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Algumas heresias, alguns falsos ensinos de falsos mestres estavam entrando na igreja, e Epáfras compartilha isso com Paulo e pede ajuda a Paulo. Então nós temos aqui o registro da carta que Paulo escreve para a igreja. Epáfras ia retornar, Paulo estava preso e aguardando o julgamento. Epáfras ia retornar para Colossos após visitar Paulo, e essa carta seria lida na igreja. Essa carta, ela vai celebrar, ela vai tratar de um jeito assim muito especial e muito claro da excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Se a gente fosse falar assim, mas do que trata essa carta assim? Basicamente, ou principalmente, ela trata disso, de que é Jesus e que Jesus é suficiente para tudo e para todos que confiam nele. Ele inicia a carta, agora eu quero começar a entrar mais diretamente no texto que lemos, e nos 2 primeiros versículos nós temos ele se identificando como apóstolo, como muitas vezes ele iniciava a sua carta. Ele está reafirmando o quê? A autoridade apostólica. Paulo era uma autoridade porque havia sido chamado pelo próprio Senhor. Então ele faz a saudação à igreja, ele escreve essa carta e ele diz que está junto com Timóteo, e ele chama aquela igreja
na cidade de Colossos, de povo santo na cidade de Colossos. É a expressão que ele usa. Povo santo na cidade de Colossos, que Deus nosso Pai lhes dê graça e paz. Sabe esse graça e paz aí, cumprimento e tal, aí, ó, de onde vem. Ó, graça e paz, é o graça e paz, o que deu início à série está aqui, ó. E aí o que acontece, irmãos? Eu quero já começar a dar alguns destaques aqui. Primeiro é que mesmo numa igreja em que estava entrando falso ensino e que haviam falsos mestres, e uma igreja que teologicamente estava sofrendo, porque todas as vezes que existe falso ensino, um ensino de algo parecido com o evangelho, não é o evangelho, irmãos. E exatamente o que estava acontecendo lá. Mas mesmo assim, Paulo diz que eles são igreja de Cristo Jesus, que eles são santos, ou seja, que eles são separados. Essa é a ideia de santo na Bíblia, essa é a ideia de santo no Novo Testamento, que eles são separados por Deus e para Deus. Essa é a ideia. As falhas ou desvios não fizeram com que Paulo achasse que eles eram um outro povo. Não, eles tinham coisas para corrigir, eles tinham assuntos para tratar, e Paulo vai tratar no desenvolvimento da carta, mas Paulo reafirma a identidade deles. Eles são povo de Deus, eles são povo santo, e essa é uma descrição da identidade de uma igreja. Igreja são pessoas, são discípulos de Jesus, são salvos em Cristo Jesus, separados para Deus, por Deus, separados para a obra de Deus, para o serviço de Deus, para um relacionamento com Deus. Eles não são perfeitos, nenhum de nós é perfeito, e a igreja de Colossos também não era perfeita, mas ela é separada por Deus, para que Deus cumpra nela o seu querer. O texto avança, e a partir do versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o 4, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo. É interessante que Paulo, que não tinha uma relação tão estreita ou pessoal com essa igreja, que não era aquela igreja que Paulo foi e ficou tanto tempo lá e evangelizou e cuidou e fez, não era, porque isso foi feito pelo Epáfras, mas essa igreja estava nas orações de Paulo, é o que ele afirma aqui. Então a gente vê o caráter aqui do apóstolo, a gente vê o caráter de Paulo como um intercessor pelo povo de Deus de forma mais ampla. Isso é uma lição para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos dificuldade de orar até pela nossa própria igreja local, apesar de tantas vezes a Bíblia nos orientar quanto a isso, que nós precisamos orar uns pelos outros, que a igreja deve orar entre si, uns pelos outros, que a igreja deve orar pelos seus líderes, que os líderes devem orar pela igreja, mas aqui a gente vê ainda mais amplo que isso, que é Paulo orando por uma igreja que era liderada por um amigo, por um discípulo, e ele está investindo o tempo da sua oração e orando pela igreja de Colossos. Destaco ainda que Paulo começa aqui a... Então a gente vê que ele não tinha essa questão da vaidade da igreja local tão presente nesse tempo, tão presente contemporaneamente. Ele rompe isso, e aí no versículo 4 ele começa a falar de 3 características de uma igreja. Paulo vai destacar isso em alguns textos, e aqui ele destaca mais uma vez. São características que devem marcar uma igreja. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você diz assim, olha, existem alguns elementos que o evangelho produz nas nossas vidas, e, portanto, produz na igreja, no povo de Deus reunido. Paulo vai falar dessas 3, que são fé, amor e esperança. Olha o que o texto diz, versículo 4. Pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus. Povo de Deus, igreja de Deus, é marcado por fé na pessoa de Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, irmãos, eu tenho dito isso aqui algumas vezes recentemente, muitas pessoas que não conhecem o que é uma igreja, o que é o evangelho, elas olham a igreja como uma instituição, e elas talvez pensem que nós nos reunimos aqui, que nós temos o prédio e reunimos aqui por alguns motivos, mas elas de fato não conseguem perceber que o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui é a fé comum em Jesus Cristo. É porque nós acreditamos
nós confiamos a nossa vida aos cuidados de Jesus. Ele nos chamou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por isso, por conta disso, nós respondemos. Ele despertou em nós uma fé que nos salva. Ele despertou em nós uma fé que nos faz olhar para frente com esperança. Irmãos, característica de uma igreja cristã: fé no Senhor Jesus Cristo. Isso aqui um pouco parece uma coisa, uma obviedade, irmãos, mas muitas vezes nós nos pegamos acreditando em outras coisas ou pessoas com uma intensidade tão grande, com uma veemência tão grande, que não caberia. Eu quero mais uma vez tocar nesse ponto. A confiança da nossa vida, da vida dos nossos filhos, do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, deve estar posta sobre aquele que morreu e ressuscitou. É nele que nós confiamos, é sobre ele que está a nossa esperança, é por causa dele que nós olhamos para frente com esperança, porque nós cremos nele, porque nós sabemos que ele está vivo, porque nós conhecemos o caráter dele, e nós sabemos que ele reina e ele vai conduzir a história das nossas vidas, e ele vai conduzir a história do mundo para o objetivo eterno, e ninguém vai mudar isso. Ninguém vai frustrar os planos do Senhor. O texto avança, irmãos, e eu avanço também. No versículo 5, ele diz assim: que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Em algumas versões, da esperança. E aqui, a versão que eu escolhi, ela tenta explicar o que é esperança no Novo Testamento. Então, a igreja é caracterizada por fé em Jesus Cristo e por esperança. Mas o que é esperança no Novo Testamento? Esperança no Novo Testamento é um pouco diferente do modo como nós normalmente usamos essa palavra. Então, assim, eu estou esperando alguém. Eu não tenho nenhuma garantia de que esse alguém vem. Eu acho que ele vem, eu estou esperando que ele venha, mas eu não tenho isso como garantia. Não é uma certeza. Ele pode não vir, ele pode furar, mas esperança no Novo Testamento não é isso. É uma esperança certeza. É uma esperança que repousa na certeza. É uma esperança que tem mais. Isso vai acontecer. Ninguém vai mudar isso, ninguém vai alterar isso, isso ainda não é o tempo, mas vai acontecer. É isso. Essa é a ideia de esperança, irmãos. Quando ele fala que a igreja tem fé em Jesus e ela tem uma esperança, é que ela carrega consigo uma certeza. Ela carrega, ela olha para frente e diz assim: vai acontecer. Ele virá, ele vai voltar. Isso não é assim, talvez ele volte, pode ser que ele volte, eu acho que ele vai voltar. Não é isso. É uma certeza. Nós esperamos e essa esperança está repousada no caráter. Ele não falha. Ele não falha. A sua palavra vai se confirmar completamente. Então eu espero com uma expectativa que é certa. São, como diria lá na minha terra, são favas contadas. Favas contadas. O noivo vem encontrar-se com a noiva. Ele vai voltar, ele virá. O texto avança, versículo o 5 ainda, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês, olha agora que legal, irmãos, vocês têm essa expectativa desde quando? Desde quando que vocês têm fé em Jesus Cristo? Desde quando que vocês têm esperança? Desde quando que vocês têm o amor? Desde quando que vocês são o que são, ou têm essas características? Ele vai dizer: vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. O que é a verdade das boas novas? É o Evangelho de Cristo Jesus, é o Evangelho da salvação, irmãos. É disso que fala o texto. Porque vocês ouviram um dia o Evangelho.
Porque o Senhor tirou as escamas dos vossos olhos, o Senhor tirou os tampões dos vossos ouvidos para vocês ouvirem o Evangelho, vocês viram a graça dele, a graça salvadora dele. Irmãos, aqui é um chamado também, um desafio também. O Evangelho precisa continuar sendo anunciado a tempo e fora de tempo. Irmãos, é pelo Evangelho que pessoas são transformadas, é pelo Evangelho que pessoas são salvas, é pelo Evangelho que alguém é chamado à presença de Deus, que o amor de Deus fica claro por ele. Irmãos, o Evangelho é a dinamite de Deus, irmãos, sabe aquele coração duro, aquele coração de pedra? É o Evangelho quem transforma aquele coração. É isso que Paulo está dizendo, porque vocês um dia ouviram o Evangelho, porque o Evangelho chegou até vocês, vocês tiveram uma transformação, e agora vocês são um povo que tem fé em Cristo Jesus, vocês são um povo que tem esperança confiante, e vocês têm amor. É pelo Evangelho, Deus honrando a sua palavra e transformando vidas através dela. Eu gosto também, agora no versículo 6, irmãos, quando diz assim: agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Então ele está dizendo, sabe isso aí que está acontecendo em Colossos? Sabe essas características que agora vocês têm de fé, de esperança e de amor? Deus não está fazendo só aí. À medida que o Evangelho vai se esparramando, Ele vai fazendo isso em todo canto. A ideia de Paulo é o mundo romano, que estava se espalhando por todas as províncias romanas. E ele queria que chegasse a mais e mais lugares ainda. Paulo queria que chegasse à Espanha. Paulo queria que ele faz saudações incríveis. Quando ele faz saudação, por exemplo, aos crentes de Roma, capital do império. O Evangelho chegou lá e estava transformando vidas, estava salvando vidas, o Evangelho estava sendo anunciado e o Evangelho estava sendo vivido naquela cidade, e o povo que vivia o Evangelho carregava consigo fé, esperança e amor. Fosse na grande Roma, fosse na pequena Colossos, fosse onde fosse, quando o Evangelho chega, ele transforma vidas, ele transforma consciências, ele transforma a mente, ele transforma o coração. Versículo 7, vocês aprenderam as boas novas por meio do Epáfras. O Epáfras. Paulo honrando o Epáfras. Olha como Paulo descreve Epáfras, nosso amado colaborador, servo fiel de Cristo, que nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Irmãos, é bonito ver Paulo reconhecendo o trabalho de Epáfras, diante da igreja que o Epáfras era líder. É muito legal isso. Você imagina o Epáfras chegando de viagem de Roma, de novo a Colossos, essa carta vai ser lida e num dado momento está dizendo lá, olha, sabe, essa mensagem transformadora, essa boa notícia que transformou a vida de vocês, que tem transformado a família de vocês, chegou porque o Epáfras anunciou o Evangelho para vocês. O Epáfras, discípulo, trabalhador fiel, Paulo não perde a oportunidade de honrar e reconhecer o trabalho dele. Como é bom, irmãos, como é agradável, como é bem-vindo quando alguém reconhece o esforço, o trabalho, a dedicação de outro. E quando isso acontece entre iguais, o que eu estou querendo dizer? A competição, irmãos, ela acontece de forma mais forte, mais veemente entre os iguais. Você está lá na empresa, fala assim, reunião dos supervisores. Aí você reúne os supervisores com o gerente na sala. Os supervisores são os iguais. O que tem ali? Tem camaradagem, mas parece um pouco irmão, tem um monte de coisa legal, mas tem o que também? Competição.
É entre os iguais que normalmente a crítica é mais veemente. É entre os iguais que a competição é mais clara. E agora você tem o Paulo, que era apóstolo, que o Senhor Jesus foi chamá-lo lá na estrada de Damasco, sim, mas ele era também um plantador de igrejas, ele era também alguém que fazia um trabalho muito semelhante ao de Epáfras, e aí ele para tudo para dizer, olha, quero dizer que o Epáfras é alguém que merece o nosso reconhecimento. Isso está cada vez mais em desuso, irmãos. Cada vez mais em desuso. As pessoas reconhecerem as virtudes de outras pessoas, principalmente quem está ao lado, quem está na jornada contigo, lá no teu local de trabalho, quem está na jornada contigo, quem está no dia a dia com você. É preciso reconhecer as virtudes, irmãos, é preciso olhar para aquilo que é qualidade de quem está ao lado, porque para ver defeito já tem um monte de gente. Não é ser poliana, não. Não é isso não, gente. Não é ser poliana, não. Tá tudo cor-de-rosa. Não é isso não. Mas eu estou falando que é preciso ter humildade. Isso revela muito do caráter de Paulo. Isso revela muito da grandeza de Paulo. Porque Paulo podia passar batido. Paulo podia dizer, viu, olha como foi bom que eu investi no Epáfras, e aí ele traz a glória para ele. Aí, está brilhando aí, eu que formei, eu que discipulei, eu que fiz. Paulo não faz isso. Paulo diz, olha, ele é um trabalhador dedicado e fiel ao Senhor, e ele levou o evangelho para vocês, e vocês hoje têm as vidas transformadas, porque esse evangelho foi anunciado diante de vocês. Irmãos, que o exemplo de Paulo, a grandeza de Paulo, seja uma referência para as nossas vidas, que nossos lábios, nossa boca se abra para elogiar, para reconhecer o trabalho e o esforço de pessoas de Deus nas nossas vidas, pessoas que Deus coloca ao nosso lado, pessoas que Deus coloca em diferentes lugares, e eles são bênção para as nossas vidas. O texto avança, eu quero avançar também, irmãos. Versículo 9 diz assim, por isso, desde que ouvimos falar a respeito, não deixamos de orar por vocês. Aí ele vai introduzir um novo assunto. Ele está dizendo, olha, o Epáfras me trouxe alguns assuntos, que desde quando ele me trouxe alguns assuntos, eu comecei a orar por isso também. Eu comecei a colocar. Aí ele diz, pedimos a Deus. Então ele orou, e ele conta o que ele orou. Ele orou pedindo o quê? Aí ele pede algumas coisas. Versículo 9 ainda. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Deixa eu dar uma paradinha aqui, para tentar mostrar para vocês o seguinte, o que será que o Epáfras falou com Paulo? Que o Paulo vai orar pedindo a Deus, então, por algumas coisas a partir daquilo que ele ouviu do Epáfras. Fala, Paulo, eu estou com um problema lá, mano. O negócio lá tem fé, esperança e amor, mas tem também umas tretas. Tem uns negócios meio esquisitos lá, Paulo. E eu não estou dando conta não, preciso de ajuda. O que será que foi dito para Paulo que gerou essa oração aqui? Nós não temos, irmãos, o outro lado. Até eu estava ouvindo um pastor pregando, ele usou o seguinte exemplo. É como se a gente estivesse ouvindo uma ligação telefônica, mas a gente está só do lado de uma pessoa. A gente ouve o que ela fala e como ela reage, que é o que Paulo escreveu. Mas do outro lado nós não temos acesso a essa informação. Então o que a gente sabe é a partir do que Paulo escreveu e a partir do que é descrito da história da igreja naqueles dias. Então vamos tentar aqui. E olha, irmãos, o negócio não era fácil não, porque o que estava entrando na igreja de Colossos, o falso ensino levado pelos falsos mestres, que tanto preocupava Epáfras e que ele pede ajuda a Paulo, era uma mistura de algumas coisas. A primeira, a mistura, um ranço
daquilo que a gente chama de judaizantes. Eles queriam que a igreja tivesse práticas que eram marcantes do judaísmo. Então, regras de dieta alimentar, regras dietéticas. O que eles queriam? Olha, isso aqui, você tem que abrir mão disso, pode comer isso, não pode comer aquilo e tal. Vão colocando regras e não dizem assim, olha, o sacrifício de Cristo não foi isso tudo, portanto, você tem que ter algumas regrinhas para você confirmar a sua salvação. Não chegava a isso, mas sorrateiramente começava a introduzir elementos judaizantes dentro da igreja. Outra coisa, o gnosticismo, que depois se tornou um grande problema para o início da igreja, para a caminhada da igreja, começava a se tornar presente ali. É o início dessa heresia gnóstica dentro da igreja. O que é gnose? Gnose é conhecimento. Conhecimento. E o que eles diziam, esses falsos mestres? Eles diziam o seguinte, isso marca, irmãos, praticamente todas as heresias de todos os tempos. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, olha, tem uma revelação nova. Tem uma revelação nova no pedaço aí. Tem algo novo. Tudo bem que Jesus Cristo morreu, tudo bem que Jesus Cristo ressuscitou, e está tudo certo, ele entregou aí para os apóstolos, mas olha, a gnose tem a ver com um conhecimento para um grupo. Tem um conhecimento que ele não revelou para os apóstolos, mas que é importante para vocês. Esse conhecimento que ele não revelou para os apóstolos, ele revelou para quem? Para o próprio que estava defendendo isso. Então, além dessa questão de querer introduzir questões judaicas, elementos do judaísmo dentro da fé cristã, o que acontecia também? Eles estavam dizendo o seguinte, olha, isso que vocês aprenderam do Epáfras não é suficiente, nós temos algo novo para ensinar para vocês, que aí sim vocês vão ficar top das galáxias, basicamente seria isso. E isso incluía uma série de coisas que a gente quase não acredita, como, por exemplo, adoração a anjos. Isso estava muito alinhado com um pensamento grego, que também marca um monte de coisas na igreja, de que o corpo era mau. Se a matéria era má, então tudo aquilo que era matéria, isso não presta. É preciso se livrar disso para que aí sim. Então, o mundo perfeito não pode ser esse, porque aqui tem matéria. Então, por exemplo, a origem da ideia do celibato. Por que existe o celibato? O celibato está fundamentado, ele está baseado em qual ideia? A ideia de que o corpo é mau. Se o corpo é mau, o sexo é ruim. Então, como é que vai viver casado? Não vai ter sexo. Deus nos livre dessa desgraça. Então, qual é a ideia? Não se case. Não é assim? Então, olha, para você se manter santo, para você se manter separado, para você ter um nível de consagração, porque o corpo é mau. Aí você vai ter um nível de espiritualidade superior. Então, o celibato, olha essa ideia de onde surge. Está lá atrás, ó. Está lá atrás. Com a ideia de que o corpo é mau e de que a gente, então, precisa ter uma série de cuidados. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, na verdade, que eu preciso de agregar alguns elementos àquilo que Jesus Cristo fez para que o negócio funcione. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo que aquilo que Cristo fez não é suficiente. Eu preciso ainda ficar fazendo um monte de coisinha para conseguir o objetivo de viver com Deus, de ter paz com Deus e etc. Esse problema estava sendo disseminado, esse ensino na igreja, e se tornando um problema para a igreja de Colossos. Então, além da salvação em Jesus Cristo, o cristão deveria guardar algumas leis mosaicas, ele deveria mortificar o seu corpo, ele deveria adorar anjos, e aí sim ele cresceria, porque crer em Jesus é um bom começo, mas você precisa agregar algumas outras coisas. Então, em resposta a esse ensino, Paulo ora pedindo o quê? Primeiro, peço que o Senhor conceda pleno conhecimento, plena gnose da sua vontade, e também sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, o que Paulo está pedindo aqui para a igreja? Que a igreja transborde em um conhecimento. Um conhecimento é necessário para a igreja. E ela deve transbordar, ela deve cada vez crescer, ela não deve estagnar esse conhecimento, ela deve continuar crescendo e crescendo e crescendo, crescer transbordantemente na vontade,
no conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento. É conhecimento da vontade de Deus. Você tem se esforçado para conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você tem se esforçado para conhecer mais de Deus através da sua palavra? Você tem separado tempo para buscar mais a Deus e conhecer a sua vontade? Tem uma literatura que o nome dela é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Olha que nome bonito. Porque essa é a ideia, irmãos. Sabe qual é o conhecimento principal que a igreja deve ter? Conhecimento do próprio Senhor através da sua palavra. O foco, então, da oração de Paulo, a primeira coisa que ele pede, que esse pessoal tivesse conhecimento de Deus. Versículo 10 agora. Com o conhecimento de Deus, se vocês avançarem nisso, se vocês continuarem conhecendo Deus cada vez mais, ó 10, então vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar o Senhor. Por que muitas vezes nós não vivemos de modo a honrar e agradar ao Senhor? Porque nós estagnamos o nosso conhecimento. E hoje, qual é a grande luta que tem nessa geração? É que a gente tem tanta oferta de conhecimento, a gente tem tanta disponibilidade de conhecimento de diferentes áreas, que a pessoa, ela parece que ela chega assim, sabe quando você vai num local e eles dizem assim, ó, o buffet está livre hoje, você pode pegar o que quiser. E aí você passeia assim no buffet, e você não sabe nem por onde você conhece, por onde você começa, porque você fala assim, tem comida mineira hoje, hein? Pô, eu gosto de comida mineira, hein? Aí tu vai, mas tem atum aqui, um atum, eu não posso perder um atum. E lá na frente, poxa, mas tem um churrasco, olha o churrasqueiro, a carninha, ele tá casqueando ali, eu não posso perder. E tu não sabe para onde vai, porque assim, é tanta coisa. Nós vivemos a crise desse tempo. Porque nós trocamos, muitas vezes, o crescer no conhecimento de Deus por crescer em conhecimentos que agregam muito pouco para a nossa vida. Pouco. Que nós podíamos viver sem e crescer mais no conhecimento de Deus. Para que nós pudéssemos, então, ter essa vida descrita aqui. Uma vida que honra e agrada a Deus, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Sabe o que Paulo está dizendo? Você acha que você está conhecendo muito de Deus? Porque você tem um tempão de igreja, porque você é pastor, porque você é fundador da igreja, porque você é... Tem muito mais que Deus quer revelar à sua vida. Tem muito mais que Deus quer mostrar a você. Tem muito mais do que Deus quer transformar você. E Deus quer muito mais para a igreja. Versículo 11, ele pede então... Olha o que ele diz, oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. Ele pede que Deus dê força à igreja. Para quê? A fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Quem tem pedido paciência a Deus? Quem está precisando pedir? Uma coisa é quem está pedindo, outra coisa é quem está precisando pedir. Paciência, perseverança, capacidade de se manter firme, mesmo quando as coisas aparentemente estão dando tudo errado. Capacidade de permanecer firme com Deus, mesmo quando o não vem. A resposta é negativa, mas eu permaneço com Deus. Eu permaneço com Deus porque eu conheço o seu caráter. Eu permaneço com Deus porque eu conheço o seu amor. Eu permaneço com Deus porque eu não quero estar com Deus apenas pelos benefícios que Ele pode me dar nesse tempo. Paciência, irmãos, perseverança, firmes com Deus, conhecendo Deus cada dia mais, um pouquinho mais a cada dia, um pouquinho mais a cada dia, com paciência e com perseverança, nós rompemos barreiras, nós avançamos, e no final das contas nós não sabemos nem explicar como é que aquilo que se deu na nossa vida, como aquela conquista veio, eu não consigo nem explicar, mas ela é resultado de paciência e de perseverança. Ele termina essa sessão dizendo assim, 12, como resultado de tudo isso, eu peço também que vocês sempre deem graças ao Pai, que vocês tenham um coração agradecido. Eu peço a Deus que vocês sempre tenham um coração agradecido, e Ele apresenta um motivo.
que a gente deve ter o coração agradecido, não somente lá os cristãos de Colossos, mas todos nós, porque Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. O que Ele está dizendo? Olha, tendo o conhecimento de Jesus, o conhecimento de Jesus ele é suficiente, que é Ele que habilita vocês para a herança eterna que o Senhor tem reservado para a igreja dele. Irmãos, Paulo está dizendo assim, sabe qual é o motivo da gratidão de vocês todo dia? É que vocês não precisam de nenhum outro conhecimento que não seja aquele que vem do Pai, que vem da sua palavra, para vocês terem vida com Deus, para vocês terem relacionamento com Deus, para vocês amarem a Deus e darem direção de Deus para a vida de vocês. Vocês não precisam de um outro conhecimento, vocês não precisam de uma gnose, vocês precisam de conhecer Jesus. E como o Evangelho já foi pregado entre vocês, vocês têm tudo o que precisam, vocês têm a herança destinada a cada um de vocês. Por isso que a gente deve ter o coração grato, viver uma vida de gratidão, porque Deus já nos habilitou para recebermos a sua herança por meio de Jesus. Eles estão querendo vender um monte de coisa para vocês, que vocês devem fazer isso, não fazer aquilo outro, depois vocês voltam e fazem. Não é pelo que vocês fazem, é pelo que Jesus Cristo já fez. Nunca será por aquilo que você faz, nunca será por aquilo que você deixou de fazer, nunca será. Será sempre por aquilo que Jesus fez por você. Por isso que o coração precisa estar grato, porque Ele fez, Ele amou e nos amou até o fim. O texto caminha para os últimos versículos desse que lemos, dizendo assim, 13 e 14. Só um pouquinho antes, irmãos. Essa é uma verdade que Deus tem trazido muito ao meu coração. Eu já falei isso em alguns sermões e eu vi isso muito claro aqui nesse texto. Paulo está dizendo o seguinte: igreja, vocês sejam gratos. Igreja, vocês sejam gratos porque vocês têm uma herança em Cristo Jesus, porque vocês têm conhecimento do Evangelho. Mas sabe o que isso quer dizer, assim, que vem pelo menos ao meu coração, assim, igreja, seja satisfeita com Deus. Seja satisfeita com Deus. Sabe por que muitas vezes a gente arruma escravidão para a nossa vida? Porque a gente está procurando satisfação no lugar errado, com a pessoa errada, com o relacionamento errado. Pessoas satisfeitas em Deus são pessoas que rejeitam essas tolices. Por que tem um monte de gente que quebrou a cara, fazendo um monte de coisa, indo atrás de um monte de ensino que nada tinha a ver com a palavra de Deus? E elas quebraram a cara, que é o resultado natural de quem se distancia da palavra de Deus. Mas por que elas fizeram isso? Porque continuavam alimentando insatisfações nos seus corações. Elas precisavam sempre de uma novidade. E aí sabe qual é o problema? Não tem problema de novidade não, irmãos. A gente não pode depender dela para ser feliz, depender das novidades para viver, depender da novidade para isso, para aquilo. Só que a gente tem uma geração inteira que fica correndo atrás da novidade. Onde que está a novidade? A novidade está aqui, está ali, eu vou atrás disso. E a novidade envelhece, é igual aquele celular novo, daqui a pouco ele está velho, tem sempre um novo, um mais novo, um melhor, com mais tecnologia. E aí aquele seu que era top já não é mais. Você não vai conseguir correr atrás disso. Para e se satisfaça em Deus. Que Deus satisfaça a sua vida em todos os sentidos. Eu já contei isso algumas vezes, mas eu quero repetir uma vez, irmãos. Eu estava aconselhando uma irmã, essa irmã tinha ficado viúva, muito nova. Ela tinha 2 filhos e uma mãe idosa e tudo, e aí a ideia, poxa, você não pensa em construir um relacionamento e tal? Não. Por quê? Porque Deus tem satisfeito em mim tudo o que eu preciso. Ela me disse isso. Irmãos, uma mulher jovem, lutadora pra caramba, dando conta de criar 2 filhos. E ela tinha todo o direito de fazer isso, irmãos. Absoluto direito. Mas a resposta dela, confesso que me surpreendeu, porque foi de uma firmeza em Deus, sabe? Uma firmeza em Deus, assim. Deus tem
insatisfeito, eu estou satisfeita em Deus. O texto vai para o final, irmãos, dizendo assim, olha que mensagem, irmãos, olha que mensagem, 13, Ele nos resgatou do poder ou do império das trevas e nos trouxe, Ele nos plantou no reino do seu Filho amado, ou no reino do Filho do seu amor, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Isso é suficiente para você se satisfazer em Deus? E todas as demais coisas serem acrescentadas à sua vida? Porque é disso que fala o texto. Que pessoas que olham para essa mensagem, eu poderia estar ainda debaixo do domínio das trevas, eu poderia ainda estar debaixo da escravidão, eu não tinha forças para sair dali, mas Ele olhou para mim com olhos de misericórdia, e o seu Filho me libertou, Ele me resgatou, Ele me arrancou com raiz e tudo, e me plantou no jardim dele. Satisfação em Deus é ter em todo o tempo essa mensagem, essa verdade colocada diante de você. Coloque esses óculos, todas as manhãs, coloque esses óculos e veja todas as coisas e as circunstâncias da sua vida e da sua família a partir desses óculos. Ele nos libertou do império das trevas e nos plantou no reino do Filho do seu amor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, quero orar com você, quero agradecer a palavra do Senhor nessa noite. Pai, a palavra do Senhor é muito rica, ela é poderosa, ela é transformadora, e hoje, Deus, ela mais uma vez, ela toca em nossos corações, Deus, e nos revela a excelência da obra do Teu Filho. Nós não queremos, Deus, nós não podemos e nós não queremos retroceder. Nós queremos avançar no conhecimento do Senhor. Nós queremos conhecer mais do Senhor através da Tua palavra e das experiências que o Senhor nos der. Nós queremos que o Senhor aperfeiçoe o nosso amor. Nós queremos que o Senhor aumente a nossa fé e que o Senhor, Deus, torne ainda mais forte essa esperança viva dentro dos nossos corações. Porque, Deus, nós não tínhamos nenhuma chance se nós não tivéssemos sido encontrados pelo Senhor. Nós não tínhamos, Deus, nenhuma esperança se nós não tivéssemos sido encontrados pelo Teu amor. E por isso, Pai, nós Te agradecemos por essa palavra, que afirma, Deus, com todas as letras, que nós temos em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos, não nos falta nada, nós estamos satisfeitos no Senhor e com o Senhor. Por isso Te damos graças, Te rendemos louvores, bendizemos o Teu nome e desejamos que o Teu nome seja grande e famoso por toda a terra. Desejamos compartilhar, Deus, o Evangelho, que o Teu Espírito nos aperfeiçoe para isso, nos dá mais coragem, Deus, mais ousadia, para sermos anunciadores dessa mensagem transformadora. Louvamos o Teu nome, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.